Olá, é uma alegria poder falar nesse evento e o tema que me foi passado é um tema que mexe muito comigo, é a história do sionismo cristão. Tristemente, cedo na história da igreja, surgiram duas acusações contra os judeus feitas por cristãos. Essas acusações surgiram, sobretudo numa época em que os cristãos gentios começaram a ser maioria na igreja cristã. A primeira acusação é a acusação de deicídio, ou seja, atribuir-se aos judeus coletivamente a culpa pela morte do Senhor Jesus. A gente precisa lembrar que o Credo dos Apóstolos afirmava que o Salvador padeceu sob Pôncio Pilatos. Na Sagrada Escritura, foi a aristocracia do templo e as massas, ou seja, os partidários de Barrabás, e não o povo judeu como um todo, os responsáveis pela crucificação de Jesus. Mas, infelizmente, cedo, a partir do segundo século depois de Cristo, a igreja passou a usar essa acusação contra o povo judeu como um todo. Dessa primeira acusação de deicídio surgiu uma teoria da substituição que se tornou muito aceita na igreja primitiva e na igreja medieval. A nova aliança firmada com a igreja seria uma substituição da aliança mosaica firmada com Israel. Assim, a igreja gentílica seria o novo Israel, ou seja, a igreja gentílica herdaria os pactos, as promessas, as esperanças espiritualizadas que foram dadas ao antigo Israel. Mas, como Gerald McDermott nota, o Novo Testamento jamais chama a igreja de Novo Israel. Só que vários pais da igreja, aqueles escritores cristãos que moldaram o pensamento e a doutrina da fé a partir do segundo século, afirmaram o deicídio e também a teoria da substituição com maior ou menor virulência. Pode ser citado aqui Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Melitão de Sardes, Hipólito de Roma, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, João Crisóstomo, que escreveu coisas bem duras contra os judeus, Agostinho de Hipona, Jerônimo de Estridão, Cirilo de Alexandria. Infelizmente, o ódio contra o povo judeu permaneceu presente entre os escritores medievais e mesmo entre alguns dos reformadores, tal como Martinho Lutero, que escreveu um livro horroroso, perto do fim da vida dele, chamado Contra os Judeus e Suas Mentiras, uma obra que, no século XX, foi apropriada pelos nacionalsocialistas, os adeptos do nacionalsocialismo. Só que, na reforma do século XVI, ou a partir da reforma do século XVI, começou lentamente, sobretudo no campo reformado, um reconhecimento da noção de que, de acordo com o testemunho das Escrituras Sagradas, o povo judeu e Israel são importantes no plano de Deus. A propósito, uma questão que vale a pena destacar aqui é que, sobretudo no campo reformado, a partir de João Calvino, o Antigo Testamento voltou a ser lido em hebraico. Até então, o Antigo Testamento era lido majoritariamente em latim ou, quando muito, em grego. Poucos escritores medievais, como os vitorinos de Paris, trataram do Antigo Testamento no seu idioma original, que era o hebraico. Mas a partir de João Calvino e seus seguidores, como Teodoro de Beza, passaram a valorizar o estudo do Antigo Testamento no seu idioma original e dentro dos seus termos históricos e culturais. O que acontece, então, a partir do século XVI, sobretudo dentro da tradição reformada, anglicanos, presbiterianos, congregacionais e batistas, é essa reavaliação, então, do povo judeu e de Israel como sendo importantes na história redentiva. E dentro desse espectro reformado, alguns esperavam que os judeus retornariam à terra somente após a segunda vinda de Jesus, quando, então, Israel prosperaria sob o reinado do Messias e receberia um lugar de honra entre as nações. Outros escritores reformados ensinavam que os judeus retornariam à terra, em primeiro lugar, e na terra, já habitando na terra, eles teriam fé em Jesus como Messias,
como a pré-condição, um sinal antes do seu retorno triunfal. E outros defenderam que os judeus não só retornariam à terra, mas também teriam um Estado nacional, Israel, naquela terra, antes da sua conversão a Jesus como Messias e, consequentemente, antes da vinda triunfal de Jesus. Um ponto importante aqui, como frisa McDermott, é que nenhum desses escritores protestantes, dos séculos 17 até meados do século 20, era dispensacionalista. Nenhum deles cria no arrebatamento secreto da igreja antes da tribulação, que foram inovações dentro do espectro protestante que só surgiram no século XIX. Deixa eu dar alguns exemplos que eu julgo interessantes aqui para reforçar o meu ponto aqui, ou seja, de que cedo no protestantismo se desenvolveu um sionismo cristão. Ou seja, antes de Theodor Herzl escrever seus textos fundantes para o judaísmo contemporâneo, protestantes já estavam falando a favor dos judeus e de Israel, né? Mirando, melhor dizendo, uma futura inauguração, um futuro retorno dos judeus para Israel, e aí sim a inauguração de um Estado de Israel. Mas vamos lá. Dentro do puritanismo, essas ideias de que os judeus voltariam para a sua terra, e a sua terra lhes foi dada como um pacto perpétuo, a ideia de que os judeus se converteriam em massa a Jesus como Messias na sua terra, e mais adiante Jesus voltaria para encerrar essa história e inaugurar a consumação do seu reino, elas estão presentes dentro, por exemplo, do puritanismo que estava em franco desenvolvimento na Inglaterra, no final do século XVI e começo do século XVII. Em metade do século XVII, quando o puritanismo consegue o seu triunfo político, né? O rei Carlos I é destronado e agora o puritanismo goza do domínio do parlamento e trabalha agora para ter uma república na Inglaterra, é convocada a Assembleia de Westminster, uma união, um ajuntamento de pensadores, pastores de linha anglicana, presbiteriana, congregacional, para tentar formular a crença da nova igreja da Inglaterra, nessa era, no auge do puritanismo. Eles prepararam o chamado Diretório de Culto para substituir o livro de oração comum. Esse Diretório de Culto, um livreto pequeno, de 1645, servia para orientar os pastores na liturgia, na preparação do culto, etc. E, no que se refere à liturgia, o diretório sugeria que o pastor orasse antes de cada sermão, fizesse oração pública antes do sermão. E os clérigos deveriam orar, como diz o documento, pela propagação do evangelho e reino de Cristo a todas as nações, pela conversão dos judeus, a plenitude dos gentios, a queda do anticristo e o apressar da segunda vinda do nosso Senhor. Um outro documento, preparado na Assembleia de Westminster, foi o Catecismo Maior, de 1647, que ensina, na segunda petição do Pai Nosso, que é venha o teu reino, o seguinte: pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios consumada. É muito interessante notar que esses documentos, que são fundantes para o presbiterianismo contemporâneo, instruem a igreja a orar a Deus, suplicando que os judeus se convertam em massa a Jesus como Messias antes do seu retorno triunfal. Uma reformulação da Confissão de Westminster, que também foi preparada na Assembleia famosa, é a Declaração de Savoy, que guia os congregacionais, a fé congregacional, e ela é até mais explícita do que a Confissão de Westminster quanto ao papel dos judeus na economia da salvação, no plano de Deus redentor. Né? Lá é colocado de forma mais explícita, que não está na Confissão de Westminster, a crença na conversão vindoura de todos os judeus a Jesus como Messias, no espírito de Zacarias 12 e 14. Na Holanda,
era praticamente um dogma entre os pregadores e pensadores reformados a crença de que os judeus voltariam para sua terra, que lhes foi dada por estatuto perpétuo, os judeus se converteriam em algum momento antes da vinda de Cristo, e aí viria a volta triunfal de Cristo. Por exemplo, Wilhelmus Abrakel, em 1700, numa obra famosa de teologia, muito importante também, ele vai dizer o seguinte: mais uma pergunta a ser respondida. Será que a nação judaica será reunida novamente a partir de todas as regiões do mundo e de todas as nações da terra em que foi dispersa? Vão habitar em Canaã e todas as terras prometidas a Abraão e Jerusalém será reconstruída? E ele responde: acreditamos que esses eventos irão acontecer. Nós negamos, no entanto, que o templo será reconstruído e que o modo anterior de adoração será observado, já que antes da vinda de Cristo, o templo era de natureza tipificadora, será então de natureza reflexiva. Esses judeus, vivendo na sua terra, serão uma república independente, governada por um governo muito sábio, bondoso e soberano. Além disso, Canaã será extremamente frutífera, os habitantes serão eminentemente piedosos e constituirão segmento do estado glorioso da igreja durante os 1000 anos profetizados em Apocalipse 20. Abrakel era pós-milenista, ok? Mas o que importa para a gente aqui é que, ainda que Abrakel não esperasse um templo reconstruído, ele defendeu, como prenúncio da vinda do Salvador, que os cidadãos de Israel serão levados a ter fé em Jesus como Messias. E essa crença num futuro retorno dos judeus à terra foi expressa quase 250 anos antes dela se realizar. Isso é muito impressionante. Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores nas colônias americanas, ele também acreditava que os judeus serão restaurados à sua terra e receberiam Jesus como seu Messias antes do seu retorno triunfante. Ele escreve: a infidelidade judaica será então derrubada. Por mais obstinados que tenham sido por mais de 1700 anos em sua rejeição a Cristo, e os casos de conversão de qualquer um dessa nação terem sido tão raros desde a destruição de Jerusalém, e de que, contra os claros ensinamentos dos seus próprios profetas, continuarem a provar a crueldade de seus antepassados em crucificar Cristo. Contudo, quando esse dia chegar, o espesso véu que cega seus olhos será removido, e a graça divina derreterá e renovará seus duros corações. E eles olharão para a quem eles traspassaram, e eles prantearão por ele, com quem pranteia por seu único filho, e lamentarão amargamente por ele como alguém que lamenta por seu primogênito. E então todo Israel será salvo. Os judeus, em todas as suas dispersões, abandonarão a sua antiga infidelidade e maravilhosamente terão seus corações transformados e se aborrecerão por sua incredulidade e obstinação passadas, e fluirão juntos para o abençoado Jesus, penitente, humilde e alegremente, tendo como seu glorioso Rei e único Salvador, e com todo o seu coração, como um só coração e uma só voz, irão proclamar seus louvores a Cristo em outras nações. Nada é anunciado com mais certeza do que essa conversão nacional dos judeus, que está em Romanos 11. E há também muitas passagens do Antigo Testamento que não podem ser interpretadas em outro sentido e que não posso mencionar agora. Isso é muito impressionante, esse testemunho de Edwards. Ele vem de uma obra uma obra póstuma chamada A Obra da Redenção, que foi coletada e publicada depois da morte dele. Mas o fato é que Edwards entendia que, embora nós não soubéssemos o momento preciso de quando essas coisas aconteceriam, as Escrituras ensinavam a futura restauração dos judeus através da fé em Jesus, que resultaria em vida dentre os mortos entre as nações gentias da terra. É muito interessante isso, ao ponto de que ele vai mencionar, Edwards, que as promessas bíblicas feitas aos judeus não deveriam ser espiritualizadas. Ele também vai desenvolver nas suas obras que o retorno futuro dos judeus à sua terra ancestral foi prometido à Sagrada Escritura. A Bíblia, disse Edwards, previu o retorno em massa dos judeus exilados na dispersão, na diáspora, quando a maior parte dos judeus ainda vivia na diáspora. Além disso, Edwards escreveu que a Bíblia dizia que Deus faria desses judeus um monumento visível de sua graça e que isso ainda não acontecera. Isso é muito importante, até para
a interpretação posterior da Bíblia dentro do protestantismo. Essa crença generalizada entre os protestantes reformados, sobretudo aqueles oriundos do puritanismo, de que os judeus ainda estavam num pacto com Deus, a terra a terra de Israel lhes foi dada por estatuto perpétuo, esses judeus voltariam para sua terra, Deus derramaria o seu espírito sobre esses judeus, e em algum momento do futuro, após isso, Cristo voltaria para consumar o seu reino. A Assembleia Geral da Igreja da Escócia, que seria a Igreja Presbiteriana, em 1839, aprovou um chamado Ato sobre a Conversão dos Judeus e enviou 4 ministros presbiterianos, Andrew Bonar, Robert Murray M'Cheyne, Alexander Keith e Alexander Black, para a Terra Santa. Isso numa época que aquela terra era disputada entre egípcios e otomanos. E esses presbiterianos foram destacados para ir para aquela terra por algumas razões. Eles tinham, na sua teologia, essas crenças que eu mencionei há pouco. Eles foram para aquela terra para ver o estado daquela terra, como é que eles poderiam apoiar judeus na Europa a retornar para aquela terra e como eles poderiam também se conectar com esses judeus e comunicar a mensagem de salvação para eles. Robert Murray M'Cheyne, ele vai escrever uma obra que é publicada até hoje, desde a metade do século XIX, conclamando a igreja presbiteriana a apoiar a volta dos judeus para sua terra e também se dedicar e fazer missões específicas para ganhar os judeus para Jesus como único Messias. Charles Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, britânico, ele também tinha crenças similares. Por exemplo, comentando os últimos capítulos da profecia de Ezequiel, ele afirma: Israel está agora apagado do mapa das nações. Seus filhos estão espalhados por toda parte. Suas filhas choram ao lado de todos os rios da terra. Sua canção sagrada é silenciada. Nenhum rei reina em Jerusalém. Ela não traz governadores entre as suas tribos. Mas ela será restaurada. Ela deve ser restaurada como dos mortos. Quando seus próprios filhos desistirem de toda a sua esperança, então é quando Deus irá aparecer para ela. Ela deve ser reorganizada. Seus ossos espalhados devem ser reunidos. Haverá um governo nativo novamente. Haverá novamente a formação de um corpo político. Um Estado será incorporado e um rei reinará. Israel agora se tornou alienado de sua própria terra. Seus filhos, embora nunca possam esquecer o pó-sagrado da Palestina, ainda assim morrem a uma distância sem esperança de suas próprias praias consagradas. Mas não será assim para sempre, porque os filhos dela novamente se regozijarão nela. Em 1855, ele exortou: acho que não atribuímos importância suficiente à restauração dos judeus. Nós não pensamos o suficiente sobre isso. Mas certamente, se algo prometido da Bíblia, é isso. Eu imagino que você não pode ler a Bíblia sem ver claramente que deve haver uma restauração real dos filhos de Israel. Pois quando os judeus forem restaurados, a plenitude dos gentios será reunida. E assim que eles voltarem, então Jesus virá sobre o Monte Sião com seus anciãos gloriosamente, e os dias pacíficos do milênio então amanhecerão. Então conheceremos todo homem para ser irmão e amigo. Cristo governará com domínio universal. Em 1857, Spurgeon também escreveu: se lermos as Escrituras corretamente, então entenderemos completamente o fato de que os judeus têm muito a ver com a história desse mundo. Eles serão reunidos. O Messias virá. O Messias que eles estão buscando, o mesmo Messias que veio uma vez, virá novamente. Virá como eles esperavam que ele viesse pela primeira vez. Eles então pensarão que ele viria como um príncipe para reinar sobre eles. E assim vai ser quando ele vier de novo. Ele virá para ser rei dos judeus e reinar sobre o seu povo da maneira mais gloriosa, porque quando ele vier, os judeus e os gentios terão privilégios iguais, embora ainda deva haver alguma distinção concedida à família real de cujos lombos Jesus veio, porque ele se assentará no trono do seu pai Davi, e a ele serão reunidas todas as nações. Essas frases de Spurgeon, esses trechos de sermões de Spurgeon, são muito impressionantes, porque Spurgeon acreditava no retorno dos judeus à terra de Israel cerca de 90 anos antes de ter sido fundado o Estado de Israel. E, mais uma vez, a posição de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, reflete a visão reformada típica
dos séculos 17 até o começo do século 20. Outro pensador importante dessa época foi o bispo de Liverpool, D.C. Ryle. Ele era episcopal. Ele, inclusive, escreve um manual, um livreto para ajudar na interpretação das profecias do Antigo Testamento, nessa perspectiva reformada que eu tenho mencionado aqui. E ele vai dizer algumas frases bem interessantes. Por exemplo, creio que os judeus serão finalmente reunidos novamente como uma nação separada, restaurados à sua própria terra e convertidos à fé de Cristo, depois de passarem por grande tribulação. Ele menciona Jeremias capítulo 30, 31, Romanos capítulo 11, Daniel capítulo 12, Zacarias capítulo 13, como a base bíblica dessa afirmação. Ele também diz: mas o tempo me faltaria se eu tentasse citar todas as passagens das Escrituras nas quais a futura história de Israel é revelada. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Sofonias, Zacarias, todos declararam a mesma coisa. Todos predizem, com mais ou menos particularidade, que no final dessa dispensação, os judeus devem ser restaurados à sua própria terra e ao favor de Deus. Eu não reivindico infalibilidade na interpretação das Escrituras desse assunto. Estou bem ciente que muitos cristãos excelentes podem não ver o assunto como eu. Só posso dizer que, aos meus olhos, a futura salvação de Israel como um povo, seu retorno à Palestina e sua conversão nacional a Deus aparecem claramente e nitidamente revelados como qualquer profecia na palavra de Deus. D.C. Ryle escreveu sobre a volta dos judeus à sua terra 81 anos antes de Israel se tornar um Estado. Eu poderia continuar aqui indefinidamente citando outras passagens de teólogos como John Owen, John Gill, Samuel Rutherford, Charles Simeon. Charles Simeon, por exemplo, escreveu em 1820, o grande pregador de Cambridge. Os judeus em geral, e a maior parte dos cristãos também, acreditam que os dispersos de Israel um dia serão restaurados em sua própria terra. Essas noções bíblicas que eu tenho mencionado aqui, a fidelidade de Deus ao pacto com os judeus, a eleição dos judeus, a promessa que Deus fez de dar uma terra aos judeus como um estatuto perpétuo e que os judeus no exílio voltariam para a sua terra, o derramamento do Espírito Santo sobre os judeus, de forma que esses judeus em massa venham a se reconciliar com Jesus como único Messias, e daí vindo ao fim dos tempos, a volta de Jesus, essas ideias estavam presentes praticamente de forma homogênea dentro do protestantismo britânico e norte-americano dos séculos 17 até o começo do século 20. Por exemplo, nos Estados Unidos, Charles Hodge, um grande teólogo de Princeton, escreveu em 1864 que serão cumpridas aquelas profecias que falam da salvação de Israel, e ele arremata, e essa posição tem sido aquela geralmente aceita em todas as outras eras da igreja. Há um elemento aqui de hipérbole no final da frase, mas de certa forma, pelo menos contando aí a igreja protestante, essas profecias, quanto ao cumprimento em Israel, eram parte da visão protestante típica. E, mais uma vez, é necessário repetir, o dispensacionalismo ainda não havia surgido, a ideia do arrebatamento secreto pré-tribulacional não havia surgido, essas ideias estavam conectadas dentro do protestantismo. A gente pode tentar qualificar esses vários escritores como pré-milenistas históricos, pós-milenistas, mas quando a gente começa a estudá-los é até difícil de categorizá-los, como no caso do Spurgeon. Mas essas compreensões quanto ao papel de Israel estão presentes em praticamente todos os principais escritores protestantes do séculos 17 até o começo do século 20. Martin Lloyd-Jones, que de certa forma resume na sua pregação muito dessa teologia reformada mais antiga, ele declarou num sermão proferido aí na Capela de Westminster, em 1955, a sua crença em uma conversão maciça dos judeus antes do final dos tempos. Ele diz: alguns, eu estou entre eles, que creem que Paulo ensina nesse capítulo de Romanos 11
que antes do fim haverá um grande número de conversões ao Senhor Jesus entre os judeus. Será estonteante e alegrará os corações dos crentes então vivos. Será como vida surgindo entre os mortos. Mas não estarão numa posição especial. A nação de Israel não será diferenciada dos gentios. Não, os judeus, ainda que criam aos milhares, entrarão no reino pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Terão que confiar no sangue de Cristo como todos os outros cristãos têm confiado. Não existe outra porta de entrada no reino. Ninguém jamais será capaz de guardar a lei. É pela fé em Cristo somente, e ele crucificado, que alguém pode ser salvo. Esse é o evangelho eterno, e jamais haverá outro. Portanto, graças a Deus que seus propósitos são inabaláveis, e aquilo que ele propôs certamente se cumprirá. Ou seja, quando nós pensamos no sionismo, que tem o seu começo aí no século XIX, esse sionismo, ele na verdade, ele surge dentro do protestantismo como uma visão clara, baseada nas profecias do Antigo e do Novo Testamento, de que os judeus e a sua terra ainda têm um lugar no plano de Deus. Na verdade, eu preciso enfatizar aqui, para esses protestantes que eu citei, o que está no cerne da questão não é tanto escatologia, mas é a soteriologia. Se Deus abandona a sua aliança e a sua eleição para com os judeus, que esperança nós gentios temos de confiar de que Deus vai nos sustentar até o fim dos tempos? Mas, para fechar esse estudo histórico, um sionista cristão muito importante foi o teólogo reformado Karl Barth, talvez o maior teólogo do século XX. Ele entendia que a criação do Estado de Israel, em 1948, era uma parábola secular, um sinal ou um símbolo que atestava a ressurreição e o reino de Deus. De acordo com Barth, o retorno dos judeus em grandes contingentes para a terra deles, no século XX, foi cumprimento de profecias bíblicas. Os profetas hebreus, disse Barth, previram a história de Deus com o povo judeu que chega até os nossos dias. E Barth concordava com aqueles para quem os ossos secos de Ezequiel, que retornava à vida, eram a profecia da restauração de Israel à sua terra. Barth também advertiu que o fato de que toda nação que se opusesse a Israel não prosperaria a longo prazo. Aliás, Barth, que era avesso à apologética, a provas da existência de Deus, ele vai dizer nas suas obras que talvez a única prova natural da existência de Deus e da ressurreição de Cristo era a restauração dos judeus à sua terra e a fundação do Estado de Israel. Deixa eu terminar com alguns pontos aqui nesse panorama sobre o sionismo cristão. Algumas questões para reflexão. Primeiro, defender os judeus e a Israel é, à luz das escrituras sagradas e da tradição cristã mencionada há pouco, um chamado que deve ser obedecido pelos cristãos. Primeiro ponto de reflexão aqui. Se queremos ser fiéis à Escritura e honrar a tradição cristã, nós devemos falar a favor dos judeus e falar a favor também de Israel. Agora, ficar ao lado dos judeus e de Israel, que é o único país democrático em todo o Oriente Médio, não significa legitimar tudo que o governo israelense faz ou apoiar acriticamente o governo de Israel. Como McDermott escreve, como qualquer outro país, o Estado de Israel não é perfeito. Ele tem seus problemas. Como é multirracial e multirreligioso, há conflito em Israel entre raças e religiões. Sabemos que Israel está longe de ser perfeito. Contudo, Israel é muito melhor do que qualquer outro Estado do Oriente Médio no tocante à concessão de liberdades e de direitos a judeus e a não-judeus. Israel merece e precisa de apoio somente por essa razão. Ao mesmo tempo, ainda que o povo de Israel, o povo da Aliança e o Estado de Israel não sejam uma coisa só, eles se acham entrelaçados de um modo complexo. O Estado não pode existir sem o seu povo. E o povo da Aliança não pode sobreviver e florescer sem o Estado. O Estado de Israel protege as pessoas. E as pessoas, embora nem todos sejam judeus religiosos, sustentam o Estado. Um sem o outro é algo impensável. Então, ainda que não precisemos legitimar
tudo que o governo de Israel faz, do outro lado, nós precisamos ficar ao lado do Estado de Israel, vocalizar nossa defesa do Estado de Israel e orar para Deus trazer bênçãos específicas e cumprir suas profecias para o Estado de Israel e para os judeus que vivem no Estado de Israel. Na verdade, o Estado de Israel é a melhor defesa dos judeus num ambiente como o nosso, onde o antissemitismo só faz crescer. Quarta reflexão. Os cristãos professam fé no Senhor Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o único Salvador. Também devem reconhecer o amor inquebrantável e constante de Deus por seu povo escolhido, Israel. Como mencionei há pouco, o problema de relacionar judeus e gentios no único povo da aliança, uma única aliança, uma eleição coletiva e eleição individual. O que está no cerne desse debate não é escatologia, não é milênio, mas é soteriologia, é salvação. Ao mesmo tempo que nós professamos a fé no único Messias Jesus, também precisamos reconhecer que a aliança e a eleição de Deus firmada com Israel é inquebrantável e constante, e Deus vai cumprir as suas promessas para essa etnia e essa nação. Como diz o Leslie Allen, no seu comentário de Romanos, de forma perspicaz, visto que Deus é imutável, não toma de volta um presente nem cancela um chamado. Assim, a esperança cristã diante da aliança e da eleição firmada com Deus para com Israel é que chegue logo a plenitude dos gentios, quando a raiz santa de Israel será visitada e considerar sua seiva, porque, como o Senhor Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Mais uma questão. Nesse sentido, podemos nos alegrar com a fundação do moderno Estado de Israel. Nós, protestantes, nossos pais espirituais do protestantismo, abriram caminho com o seu sionismo para que isso acontecesse. Podemos ver na fundação do moderno Estado de Israel não só uma prova da existência de Deus, não só uma prova de que promessas antigas foram cumpridas, mas um sinal da fidelidade pactual de Deus. Fidelidade esta que também alcança os crentes gentios que estão sendo incluídos no Israel expandido. Por fim, o antissemitismo está em ascensão no Ocidente. Isso é muito triste. E a Igreja Gentílica precisa reconhecer que esqueceu seu chamado para anunciar o Messias aos judeus, que são seus irmãos mais velhos. A palavra da Escritura é que os dons e o chamado de Deus para Israel são irrevogáveis. Quando nós, os cristãos dessa geração, estiverem no dia do juízo, diante do maior judeu da história, o israelita perfeito, o único Messias, o Senhor Jesus, descendente de Davi, filho de Deus com poder que ressuscitou dentre os mortos, poderão dizer que ofereceram o seu melhor em prol da raiz e da seiva da oliveira, o povo de Israel,